hoje nós vamos falar sobre o tempo. Dá para colocar? Será que dava para colocar aqui, pelo menos na tela, Tá bom. Então, nós vamos falar sobre tempo perdido ou vida perdida. Parecem sinônimos. Tempo perdido e vida perdida. Não parece sinônimos? Mas não é, gente. Não é sinônimo, e a gente vai ver o que significa essas duas circunstâncias. Primeira coisa que eu gostaria assim de deixar claro, né, para a igreja, é que nós estamos aqui, nós temos um propósito muito especial. Nós entendemos que, quando nós entramos pela porta, nós entendemos que nós precisamos de um Deus, que existe um Deus, e que Ele pode suprir minhas necessidades. Cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas aflições, como foi cantado no louvor, que a minha irmã Graziela cantou. Graziela, né? Graziele, desculpa. E a Graziele cantou o louvor e que falava exatamente dessas aflições, né, desse desespero que nós nos encontramos muitas vezes, ainda mais nesse contexto que nós estamos vivendo já há mais de um ano, quase 2 anos, já faz 2 anos já, né? Mais ou menos. E existem nesse contexto muitas pessoas desanimadas, até muito desanimadas, e que adoeceram a ponto de estarem em depressão, porque se afastaram do convívio social, né? Porque viram seus entes queridos, seus amigos, infelizmente morrerem, né? E estão sofrendo aí. Então, essa ideia de eternidade, quando a gente fala de vida eterna, parece um conceito maravilhoso. Como a gente mesmo falou ontem, principalmente para a pessoa, ainda que a pessoa não aceite esse conceito. Quando ela está no momento de dificuldade, no momento à beira da morte, digamos assim, ela vai lembrar desse conceito. E esse conceito vai ser aceitável para ela. Vai ser interessante. De indiferença, né, que havia, passa a ser totalmente interessante para ela. Porque, afinal de contas, é uma esperança de que eu não vou morrer eternamente, né, que eu vou rever os meus amados que morreram. Então, muda então o contexto. Mas aí, essa ideia, esse conceito de eternidade, ele é tão bom, mas nós temos visto tantas pessoas que, infelizmente, estão tirando suas vidas. Muitas pessoas suicidando cada dia mais. É que, na verdade, isso não pode ser divulgado. Porque muitos acreditam que, quando isso é divulgado na mídia, influencia outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Né? Então, existem pessoas que não acreditam nisso e existem pessoas que acreditam. Fato é que a mídia, ela influencia muito, né, a massa. A gente sabe disso, existem muitos estudos sobre isso, sobre essa questão da teoria da comunicação e tudo que a comunicação pode fazer, então, com a massa, com o povo, que somos nós. Né? Então, quando a pessoa ela toma a decisão, né, de tirar a sua própria vida, porque, como eu falei para vocês, qual é o desejo humano natural dele? Viver eternamente. Ninguém quer morrer. Então, quando vocês conseguem perceber que quando uma pessoa toma a decisão pelo suicídio, gente, a pessoa está muito desesperada, a dor é muito grande, o sofrimento é muito grande, tal sofrimento que a pessoa, ela perde o instinto natural, humano, que é de se defender da morte, de se preservar da morte. E aí essa pessoa, ela perde o desejo de viver, ela não tem mais propósito nenhum. E esse é o problema, quando o ser humano, ele vive para propósitos. Ele tem que ter propósito, ele tem que ter sonhos. Quando ele para de ter sonhos, aí é perigoso demais. É perigoso, exatamente, meu irmão. Então eu gostaria que vocês abrissem então as suas Bíblias. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre... Pode deixar só essa tela, tá bom? Por favor. Em Mateus 19, eu vou ler para vocês para ficar mais rápido, tá? Mateus 19, capítulo 16 até o 29, tá? 16, desculpa, ao 29. Mateus 19, 16 ao 29. Enquanto o pessoal procura,
Eu peço para você que está aí nas redes sociais, que ainda não compartilhou, compartilhe agora. Eu percebi que ontem houve poucos compartilhamentos. Porque muitos não compartilharam, não façam isso. Por quê? Porque compartilhar também é evangelizar, gente. Você não sabe a quem pode chegar esta pregação, essa mensagem hoje. E ela é muito importante para as pessoas. Tá? Jesus quer falar com muitas pessoas e você é uma ferramenta para que essa palavra chegue a mais pessoas. Por favor, compartilhe nos status do WhatsApp, nos status do Facebook, compartilhe direto na página do Facebook ali. Compartilhe nos grupos, compartilhe onde você puder. Mas compartilhe. Tá bom? Mateus 19, 16 ao 29. Todos encontraram? Então, amém? Diz assim, o 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhes perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, porque por ser dono de muitas propriedades. 23. Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Aí 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. A gente não vai se ater aqui à questão de rico ou pobre, mas fato é que os ricos, os judeus naquela época, e hoje ainda acontece isso, as pessoas olham para as riquezas materiais e dizem: essa pessoa é abençoada. Não é assim? Essa pessoa está recebendo uma bênção de Deus, ela é rica porque Deus abençoou. Nem sempre, né? Mas enfim, em partes não está errado. Então eles também pensavam assim. E aí eles ficaram pensando: Senhor, se esse homem que era tão abençoado por Deus, era tão próspero, ou seja, Deus derramava suas bênçãos sobre ele. Era um homem, inclusive, que se ele era muito rico, um homem de posses, ele era um homem conhecido, influente. Se um homem desse nível, ele não consegue, não vai entrar no reino de Deus, não é possível para ele. O que será de nós? Pescadores, pobres, ignorantes. Senhor, é impossível. Por quê? Como eu disse para vocês, ele sempre linkava a questão das bênçãos, né? Se alguém era abençoado, Deus manifestava essa bênção através das riquezas. Então, a bênção material representava Deus na vida daquela pessoa. Então, se não era bem assim que funcionavam as coisas, e nós estamos vendo aqui, tá? Então, por isso que a gente não pode fazer como Asaf, né? Cair nesse erro, de olhar para o mundo e dizer: Poxa, Senhor, eu te sirvo, eu te busco, eu guardo os teus mandamentos, eu estou na tua casa. E mesmo assim, Senhor, mesmo assim, olha, o ímpio prosperando, olha o ímpio ali, rico, e eu estou aqui passando dificuldade, não sobra nem o dinheiro para dizimar muitas vezes, que está incorreto já. Porque o dízimo, ele é como se fosse o teu seguro. O seguro dos 90%. Quando você não dizima, os 90% estão em risco. Os 100% estão em risco. Né? Porque é uma desobediência. E lembra da cerca? Existe uma cerca, a lei é a cerca, que protege você do mal. Quando você pula a cerca, você está exposto. Você está exposto, infelizmente. Né? Então,
Eles acreditavam nisso. Mas Jesus, ele, quando você vê logo em seguida, Jesus ele fez questão de explicar para eles que não é bem assim, né? Para o homem é impossível mesmo, para o rico, para o pobre, para qualquer um. É impossível. Ele não está falando que rico não vai entrar no reino do céu. É difícil. Mas, gente, é difícil para todo mundo. Porque logo em seguida ele diz o seguinte: aos homens é impossível. Então, todo mundo, não é só rico. Para todo mundo é impossível. Mas para Deus tudo é possível, ele diz. Então, é possível a salvação. A esperança. E o Senhor espera que a gente deseje, sabe, uma vida com Ele, uma vida de abundância, uma vida de bênção. Ele espera que a gente deseje isso, sim. Só que, claro, isso tem que ser conquistado com sabedoria e com trabalho. Com sabedoria, porque tem que saber administrar o dinheiro, gente. Que quem está falando para vocês é uma contadora, uma educadora financeira. Né? Tem pessoas que choram para Deus, porque está com dificuldade financeira, só que ela não para estudar a situação dela, como está a vida dela. Ela não consegue parar para fazer isso. Deus espera que você tenha uma vida abundante. E na Bíblia tem tudo para que você entenda isso. Mas enfim, esse não é o foco de hoje. Então, a única coisa que o homem rico ele queria que ele precisava era a vida eterna. Ele tinha tudo, gente. Ele tinha tudo, mas não tinha a vida eterna. Porque a vida eterna só Deus pode dar. Dinheiro nenhum compra. Ninguém pode comprar a vida eterna. Porque a vida eterna depende do quê? De esforço. Gente, esforço. Esforço físico, mental e espiritual. Todas as áreas da vida tem que estar engajada com esse objetivo. Objetivo de trilhar o caminho estreito. Então, o preço da eternidade, a gente percebe aqui que o preço então da eternidade é o quê? A renúncia do mundo. A renúncia, o apego pelas coisas do mundo. Essa é o auge do ensinamento que Jesus queria dar aqui. Vocês querem a vida? Então desapeguem, entendam que isso aqui tudo vai ficar, não adianta se apegar, não adianta ter ansiedade, Rose, não adianta ficar pensando demais no futuro, na conta que tem que pagar amanhã, porque se nós morrermos, infelizmente, a conta vai ficar aí, ninguém vai pagar, ou alguém vai pagar, não sei, vai ficar aí, e nós nos apegamos a esse tipo de coisa, e adoecemos muitas vezes, porque a ansiedade, nós sabemos que causa doenças. Né? Ela vai piorando, a chegar numa situação que, como eu já passei há muitos anos atrás, antes de voltar para a igreja, inclusive eu voltei para a igreja porque eu estava com problemas emocionais por causa da ansiedade. Eu estava já com início de síndrome do pânico, ansiedade generalizada, dores no peito, parecia que eu ia morrer, e eu comecei a ter isso todos os dias. Era horrível, era uma sensação horrível. Eu chegava no hospital, eu estou morrendo. Aquela dor no peito, dor no pescoço, parecia que estavam me enforcando. E quando faziam os exames, não tinha nada. A Rose não tinha nada. Não, você está bem. Teu problema é a ansiedade. Como assim? Então isso é muito sério. Nós nos apegamos demais a esse mundo. E o preço da eternidade é viver com Jesus de tal forma que a gente não se apegue a Ele. Nós vamos correr atrás das coisas. Claro, nós estamos aqui nesse mundo, infelizmente, a gente tem que trabalhar, tem que sobreviver. Então, eu vou fazer o meu melhor. Se eu conquistar a riqueza, amém. Porque eu estou fazendo o meu melhor. É justo. Agora, se eu não conquistar a riqueza, porque, de repente, a minha área não me proporciona isso, ou então eu não estudei o suficiente, ou eu não desenvolvi uma empresa, alguma coisa que me proporcionou isso, amém. Eu tenho que ser feliz com o que eu tenho. Porque a sua felicidade não depende de coisas. Entende? Depende de paz de espírito, que só temos em Cristo. É difícil falar sobre isso, mas isso é real, gente. Isso é real. Então, viver para a eternidade é viver livre do mundo. E ponto. É isso, nós temos que trabalhar isso todos os dias. É fácil? Não é. Não é fácil.
Mas a gente tem que trabalhar isso, e hoje a gente tem visto todos os dias pessoas assim. Um exemplo, lá na minha cidade, eu sou de Iguape, litoral sul paulista, lá na minha cidade tinha um empresário muito conhecido lá. Né? Ele era um grande empresário, uma grande perca para o município. E, infelizmente, ele se preocupava tanto com os negócios que ele tinha. Infelizmente, ele foi acometido do Covid e veio a falecer. Então, o que adiantou? Sabe, com todo respeito, gente, eu não estou falando nada. Ele era um homem de Deus, viu? Ele era cristão. Só que a gente tem que tomar todo cuidado, porque é uma linha muito tênue entre essa questão de apego ao mundo e apego às coisas de Deus. Porque às vezes você acha, não, eu estou servindo a Deus e tal, mas às vezes a gente está tão apegado ao mundo ainda. Sabe como é que a gente sabe se a gente está apegado ao mundo? Quando a gente não dizima. Quando a gente não consegue ofertar. Isso é uma prova, é um indício muito forte de que você está muito apegado ao mundo ainda. Você não entendeu. Você não entendeu que se você morrer amanhã, tua conta você não vai pagar, gente. Você não entendeu isso. Você não entendeu que Deus não tem culpa que a sua conta não, vai atrasar, porque você gastou demais. Então, isso é uma forma de demonstrar, na verdade, esse é o intuito do dízimo. Mostrar o quanto você está apegada ao mundo. Às coisas do mundo, aos bens materiais, ao dinheiro. Né, que está diretamente ligado aos bens materiais. Então, os discípulos, eles ficaram admirados ali com o jovem rico, voltando. Né? E eles entenderam, então, a partir dali, que existia uma lógica. A lógica era qual? A lógica do reino dos céus é assim, ó. É impossível ao homem. Mas você tem que lutar como se fosse possível. Você tem que ir até o impossível. Porque quando ele fala impossível ao homem, ele está falando do contexto físico. Como mérito. Como se você pudesse fazer alguma coisa para ser salvo. Mas quando eu vou além e penso na cruz de Cristo, entende? Eu vou sobressair o mundo físico. Eu sobressaio ele. Então aí tudo é possível quando eu estou no mundo espiritual. Quando eu estou no caminho certo, quando eu estou em Cristo, tudo é possível para mim. Então a lógica de Cristo é o seguinte: vá até o fim. Caiu, levanta. Errou, pede perdão e continua o caminho. Não desista, não desanime. Claro, nós somos seres humanos. Ainda que você desanime, o que você tem que fazer? Tem que dobrar o joelho e clamar a Deus. É Deus que vai resolver o seu problema, não é o vizinho, não é seu amigo, não é eles. Pelo contrário, vão dar problemas ainda que vão acabar falando de você. Né? Quem não passou por essa experiência? Então, e aí também a gente, Pedro, ele, querendo saber a condição dele, então, a condição do povo ali, ele então começou a inquirir Jesus. Ele começou a perguntar. Aí a gente vê aqui também, ó. Só um minuto, tá, gente? Que eu vou olhar aqui, que eu já me perdi aqui. Aí no 27, isso mesmo, no 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus, então, respondeu prontamente. Ele disse assim: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 29 agora, prestem atenção. E todo aquele que o pai ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou campos, por causa do meu nome, deixarem, né, que deixarem casas e tal, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então ele está dizendo assim, ó, olha, todo aquele, ele está dizendo assim que é aberto, que todas as pessoas igualmente podem receber a vida eterna. Isso está claro aqui, né? Quando nós vemos aqui no 29, e todo aquele que tiver deixado casa. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ele não está falando para você, olha, venda a tua casa, deixa a sua casa, olha, fique morando na igreja agora.
fique 20... Ele não está dizendo isso, ele está dizendo assim que isso não pode ser a sua prioridade, não pode ser a sua desculpa. Eu não vou para a igreja porque eu tenho que limpar a minha casa. Também não vai todo dia para a igreja, né? Porque a gente tem que também ter uma... Esse é um caso especial, né? A semana de oração, semana de evangelismo é um caso especial. Mas a gente tem que ter equilíbrio. Prioridade é Deus. Então, primeiro Deus. Depois família. Então, eu não posso, se for para fazer uma obra para Deus, coisas para Deus. Deus é prioridade. Eu tenho que ter tempo para Deus. Tá? Não é só dinheiro. É todas as áreas da minha vida tem que ser compartilhada para Deus. Todo dom, tudo que eu recebo, eu tenho que dividir. Eu tenho que entregar para Deus uma parte. Então, deixa eu ver aqui que eu já me perdi aqui. Então, aí para clarear melhor ainda essa questão, que a salvação está disponível para todos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias agora em Mateus 20, tá? Mateus 20, logo em seguida aí já, quem não fechou já pode olhar, Mateus 20, do 1 ao 16, você percebe que aqui ele está falando só do reino de Deus, porque ele falou no 19 e agora já vai para o 20, olha só, ele fala da parábola dos trabalhadores na vinha, né? Eu vou ler até o 16, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha, e tendo ajuntado com os trabalhadores a um denário, ajustado, ele combinou pagar 1 denário por dia aos trabalhadores, da primeira hora, mandou-lhes para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e 9ª, procedeu da mesma forma. Vamos lá. Procedeu da mesma forma. Aí vamos pular um pouquinho. Para o 7. Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Entretanto lhes disse, ide também vós à vinha. 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem aos primeiros, os pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam 1 denário. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu e disse a um deles, amigo, não estou te fazendo injustiça. Não combinei contigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são meus os teus olhos porque eu sou bom? Sou mau aos teus olhos, desculpa, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Aqui também está falando da vida eterna. Nós vamos perceber aqui claramente isso. Primeiro, por que ele estava falando da vida eterna aqui? Porque esse relato, a gente percebe que o trabalhador, a gente pode fazer uma comparação, uma analogia, né, entre essa questão da segunda vinda de Jesus e essa parábola. Vamos lá? O contratante, né, o patrão, ele é Deus. E naquele relato diz que ele foi às 6 da manhã, que era a primeira hora, depois ele foi às 9, depois ele foi ao meio-dia, depois às 15, depois às 17. E esses últimos começaram a receber primeiro, né? Aí os últimos que trabalharam das 17 às 18 horas, eles receberam a mesma coisa, 1 denário. 1 denário naquela época representava 1 dia de trabalho. Tá? Então eles trabalharam 1 hora e receberam por 1 dia inteiro. Só que os primeiros contratados, o patrão tinha feito esse acordo inicialmente. Ele disse assim, olha,
vou pagar para você 1 denário. Então, o patrão não foi injusto com eles. Só que quando ele iniciou o pagamento com os últimos, os primeiros devem ter pensado assim, opa, nós vamos receber mais então, porque esse homem é generoso. Nós vamos receber mais. Então, se aqueles primeiros receberam 1 denário, ele vai pagar mais para a gente. Só que chegou na hora, não foi bem assim que aconteceu. Então, aí eles ficaram zangados, frustrados. Então, aquilo que parecia ser algo, no início, lá na contratação, parecia ser uma bênção, se tornou um problema. Porque eles saíram dali zangados, bravos, e ali perderam o dia. Talvez tenha sido a conversa da semana entre os amigos. Né? E realmente é difícil quando você olha uma injustiça, nós seres humanos, né? Quando a gente vê na cara uma injustiça, quando uma pessoa é tratada, né, de forma igual, não sendo igual, como é nesse caso, você julga aquilo injusto, não é verdade? Mas no reino de Deus é diferente. Enquanto Deus, patrão, que no caso é o patrão na parábola, Deus, então ele convida, ele chama trabalhadores, que somos nós. Todos os dias ele chama, desde o início da humanidade, desde a criação de Adão e Eva, desde que Adão e Eva caiu, Deus tem chamado a humanidade. Para quê? Para viver com Ele. Para andar com Ele. Para cumprir o propósito dEle na nossa vida. Porque assim, o problema é que nós queremos viver do nosso jeito. Isso é um problema muito sério, porque quando eu quero viver do meu jeito, e o meu Deus me programou para outra coisa, como é que eu vou ser feliz? Não dá para ser feliz. Então eu preciso andar de mão dada com aquele que me criou, para que eu possa entender o que ele espera de mim, para que realmente eu possa ser feliz. Então esse é o problema da humanidade, é largar a mão de Jesus, é largar a mão do Criador, e achar que vivendo com uma falsa liberdade, lembra que eu falei para vocês, que o caminho largo, né, o caminho largo, ele é um caminho que todo mundo quer andar porque parece fácil. Só que ele só parece fácil. Lembra que eu falei para vocês do peso do mundo? O mundo, ele impõe sobre as costas das pessoas um peso muito grande, gente. É um peso tão grande de problema de aceitação. Porque assim, o mundo, ele diz quem é importante e quem não é. Então, que para você ser importante no mundo lá fora, porque é isso que todo mundo quer. Todo ser humano quer isso. Eu quero ser reconhecido por quem eu sou. Eu quero ser reconhecido no meu trabalho. Eu quero ser reconhecido entre meus amigos. Eu quero desfrutar da vida. E para isso eu preciso ser reconhecido. Para isso eu preciso ganhar dinheiro. Por quê? Porque o mundo diz o quê? Que você só tem valor se você tiver dinheiro. Se você tiver bens materiais. Se você tiver influência, poder. Se você estiver aí em foco aí, todo mundo te vendo. Com fama. Então, isso é um peso muito grande, porque as pessoas se matam por isso. Gente, as pessoas fazem rituais macabros. Sabe, eu ouvi tanta coisa que não dá nem para acreditar. Que as pessoas fazem para ficar famoso, para ficar rico. E não vai muito longe, não. Qualquer lugar aí, qualquer religião aí, por aí, hoje, nós temos visto muitas religiões que estão trocando figurinha. Estão fazendo acordos com Deus? Não. Com Deus não, porque Deus não quer fazer a minha vontade. Se a minha vontade não for a vontade dele, ele não vai fazer. Se ele fizer, nós seremos prejudicados. Nós não seremos felizes, nós não alcançaremos o objetivo que ele quer para nós. Então não se engane pensando que eu vou para o mundo, porque o mundo é liberdade. Não, o mundo não é liberdade, o mundo é escravidão, é prisão. Você vai ter que entrar no padrão do mundo. E para isso você vira um escravo do dinheiro. Você vira um escravo você vai vender o seu tempo, a sua prioridade vai ser sempre ganhar dinheiro, se destacar, chamar atenção. E aí Jesus, ele vem e diz assim: vinde a mim, estão cansados e sobrecarregados, você vem desse mundo todo cansado,
sobrecarregado. Inclusive, a gente vem para cá pensando que aqui dentro é o mesmo padrão de lá. E aí Jesus ensina e diz, não, o maior aqui é o menor. Entende? Então é totalmente diferente do mundo, não há peso, entendeu? O desenvolvimento, o que você vai fazer no reino de Deus, vai depender de Deus. Ele vai desenvolver em você, à medida que você toma a decisão, que você dá o seu passo, Deus vai capacitando você para o que Ele sonha para você. Você consegue entender isso? Porque todos nós temos dons a desenvolver para a obra de Deus, e lá fora também esse dom vai extravasar. E as pessoas vão te conhecer lá fora também, é natural isso. Então, esse é o problema do mundo, sabe? A ilusão, a mentira, que eu não aguento ouvir essas coisas, e as pessoas continuarem dizendo que o caminho estreito é o caminho ruim. Não, o caminho estreito é estreito porque ninguém passa por ele, ninguém quer passar por ele, ele fica estreito. Porque à medida que um monte de gente quer passar, o que vai acontecer? Vai afundar o mato, vai abrir o caminho, e o caminho vai ficar largo. Só isso. Porque não parece atrativo, porque o mundo está distraído e está sendo enganado pelo inimigo. Iludido, pensando aqui dentro, não, é muito trabalho, não, é uma vida de prisão, é uma vida de não posso isso, não posso aquilo. Não se engane, gente, lá fora é pior. Tá? Então, voltando aqui, esses trabalhadores, então, eles são todos nós. Deus, Ele nos chama. Ele chamou, assim como Ele chamou aqueles, Ele nos chama hoje. E o momento do pagamento, do acerto de contas é o quê? É a volta de Jesus. É o momento, então, que tudo isso vai acabar. Então, o acerto de conta vai acontecer. E por que todo mundo recebeu um denário? Porque não existe pagamento diferente. Lembra que a gente falou que diante de Deus, todos nós, o amor é igual. Deus não tem amor maior, amor menor. O amor de Deus é sempre igual. Para a gente é meio estranho. Porque a gente, assim, quanto mais próximo da gente, a gente ama mais, não é assim? Com Deus não é assim, Ele ama todo mundo igual. Nem mais, nem menos. Não dá para ter mais nem menos. Ele ama o máximo já. Então não existe, não dá para diminuir, não dá para aumentar mais. Vocês conseguem entender isso? Tá tudo certo, então, até agora? Então, essa comparação ela é muito interessante. Então, o fim do dia é a segunda vinda. E há a oportunidade. Ele continua procurando pessoas para o trabalho. Pessoas que estão desocupadas, que ele chama. Ou seja, pessoas que estão aí, com tempo, disponível. Porque Ele quer salvar todas as pessoas, gente. Ele quer salvar todos, então Ele vai convidar. E assim, isso mostra que é algo que vem de Deus. Entende? Ele toma a iniciativa. Ele é o patrão. Ele é que vai procurar o trabalhador. Não é o contrário. E a gente pensa muitas vezes que a gente até pode cair na tentação de pensar que, não, eu decido sim. Eu decido responder ou não a esse pedido de Deus. Porque alguns trabalhadores poderiam simplesmente dizer, não quero trabalhar hoje, não estou afim. Você tem a opção de escolher ou não seguir a vida com Cristo. Então, as pessoas que demoram demais para tomar a decisão, enquanto não aconteceu o acerto do salário, o acerto de contas, né, o fim do dia, esta pessoa ainda tem oportunidade. Sabe, eu acredito piamente que, eu sei que eu estou falando aqui para cristãos, eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que já estão na mão de Deus, que desejam servir a Deus. Mas às vezes a gente serve a Deus de qualquer jeito, a gente não entende. Que para Deus, lembra, é o meu máximo, é até onde eu posso. Então eu não posso ter probleminhas do tipo, briguei com fulano, não vou pedir desculpa para ele, porque quem errou foi ele. Não dá tempo disso, gente. Eu tenho que resolver meus problemas. Eu preciso resolvê-los. Tá certo? Então, Deus, Ele está preocupado com o seu tempo perdido. Ele se preocupa. E Ele chama todos os dias. E vai chamar até o fim, até o momento em que se encerra, então,
que fecha-se a porta da graça, então aí já não há mais o que fazer. Nós vemos, por exemplo, Paulo. Paulo, ele teve uma vida, ele foi um homicida. Ele vivia para matar os servos de Deus, os apóstolos, os discípulos de Jesus, ele vivia perseguindo-os. Mas então teve um momento em que ele se encontrou com Cristo. Então, quando nós nos encontramos com Cristo, não importa a hora. O problema é que pode não dar tempo. Você entende? Pode não dar tempo. Eu sempre conto o testemunho de uma moça que ela estava indo para a igreja e ela era traficante. E ela tinha 3 filhos. E essa moça, então ela estava firme ali, ela estava decidida a se batizar, já estava tudo certo para ela se batizar, ela estava recebendo estudo. Só que essa moça, ela começou a passar necessidade, porque a igreja não conseguia ajudar ela como ela vivia antes. Vocês concordam comigo? Ainda que dê uma cesta básica, que ajude com uma coisa ou outra, não é a mesma coisa. É uma moça que não tinha estudos, então ela tinha que recomeçar do zero. E ela não sabia como fazer isso, ela ficou perdida. Então o que ela fez? Ela sumiu, do dia para a noite ela sumiu. E ela não respondia mais telefone, as pessoas iam na casa dela, não atendia, não respondia. Então um dia ela encontrou um amigo da igreja, por acaso na rua, e aí ele perguntou para ela assim, fulana, eu não me lembro mais o nome dela, fulana, por que tu não está mais indo para a igreja? Poxa, você está fazendo tanta falta, todo mundo pergunta de você, nós estamos orando por você. Ela falou assim, olha meu querido, o negócio é o seguinte, quando eu estava no mundo, não me faltava nada, tá? Não faltava um Danone para os meus filhos, não faltava uma carne na minha geladeira, só que depois que eu encontrei a Jesus, o que aconteceu comigo? Eu não tinha nem o que comer, eu não tinha mistura, eu não tinha Danone para dar para os meus filhos, e eles estavam acostumados com essa vida, o que eu podia fazer? Não dá. Se for para servir Jesus, para passar necessidade, para não viver a vida que eu vivia, não dá, não tem condições. Triste essa história, né? Mas infelizmente esse não era o fim da história, gente. Alguns meses, olha, do dia que ela largou a igreja, até o dia que aconteceu esse episódio, levou-se aproximadamente 3 meses. A gente ficou sabendo que tinha acontecido um tiroteio na favela, inclusive no beco onde ela estava. E infelizmente ela foi atingida e ela morreu. E os 3 filhos ficaram aí. Gente, eu espero do fundo do meu coração que naqueles últimos minutos agonizantes dela, ela tenha se arrependido e tenha tido um encontro com Jesus ali. Eu espero de todo o coração, porque uma vez quando ela estava na igreja, eu orei com ela, sabe? E eu senti, assim, o amor de Deus por ela. Eu falei, não desiste. Porque eu sabia que a situação dela era difícil. A gente sabia. A gente entendia o contexto dela. E nós orávamos muito por ela. Orávamos, visitávamos, mas não dava para fazer muito. Porque não dava para bancar o padrão que ela tinha. Ela tinha que simplesmente entender que ela tinha que começar do zero. Só que ela não conseguiu fazer isso. Porque ela não entendeu que se Deus não guardar a sua casa, a sua vida, os seus bens, em vão você vai vigiar, você vai cuidar, você vai pagar seguro, em vão. Isso é fato, gente. Prioridade é Deus. Amém? Então, eu gostaria muito que vocês entendessem, que vocês saíssem daqui entendendo, então, a diferença. Quando ele fala de tempo perdido e de vida perdida, a diferença. O tempo perdido, Jesus pode se resolver. Ainda que eu tenha me perdido lá atrás, ainda que eu chegue hoje nos meus 50, 60, 70 anos sem Jesus, foi tempo perdido. Mas a minha vida não foi perdida quando eu aceito a Jesus naquele momento. Então Jesus não se interessa pelo tempo que você perdeu. Porque afinal de contas ele pagou a mesma coisa para o último e a ser sua trabalhadora, seu trabalhador. Senhor, me ajude, Senhor, a permanecer
até o fim no teu caminho. Em nome de Jesus, amém.